Como eu havia dito a vocês, agora a gente está na reta final da nossa apostila e hoje a gente vai trabalhar com sistema de unidades e medidas. Então nós temos o seguinte: antes de tudo, eu acho importante saber o que é medir. Medir nada mais é do que comparar grandezas. Como assim? Você vai estar sempre, quando você estiver medindo, você vai comparar aquilo que você já tem com algo que você quer saber. Por exemplo, você tem várias formas de medir o mundo. Quando você vai jogar bola, por exemplo, na rua de casa, você separa as chinelas por meio dos pés. Isso vai variar, é claro, de uma pessoa para outra. Então, o que acontece? Se uma pessoa de um lado marcar e a outra for marcar com outros pés, com o seu pé, se duas pessoas diferentes forem marcar os gols, você vai ter barras de tamanhos diferentes, porque o pé de nenhum vai ser igual ao tamanho do outro. Então, na hora que, se eles querem que as duas barras e que o jogo seja uma coisa justa para todos, os dois. Então, uma única pessoa vai ser escolhida para fazer a marcação dessas barras. Na hora que você está fazendo, você está medindo por quantidade de pés. Existem outras formas também de você medir, através de braça, que são os braços abertos, e você vai marcando quantas braças uma determinada coisa que você quer medir a distância tem. Palmo, quantas vezes você já se deparou em tentar medir algumas coisas que estão na sua mesa a partir da mão aberta, de uma ponta de um dedo a outra, de uma ponta do dedo mínimo à ponta do dedão. Bem, então daí nós temos, antes de tudo, fazer o seguinte: já que vamos medir, vamos conceituar algumas grandezas que a gente tem básicas. Grandeza distância é a grandeza de uma única dimensão. Grandeza superfície. Já a superfície é aquela que tem duas dimensões. E a grandeza espaço é aquela que tem três dimensões. As pessoas confundem muito distância com comprimento. São diferentes pelo seguinte fato: o que é o comprimento? O comprimento é a medida de distância. E qual a unidade padrão internacional de medida de distância? O metro. A medida de superfície é a área. A medida de espaço é o volume. Agora vamos para as unidades internacionais de medida. Unidade de medida padrão de comprimento é o metro. No caso da superfície, vamos lembrar que o que a gente tem é o seguinte. Vamos pegar nossa canetinha para visualizar determinadas coisas. Então eu tenho aqui o seguinte. Se eu vou medir, para entender o que é que está acontecendo aqui, se eu vou medir apenas uma linha, uma única dimensão, eu estou medindo distância e essa medida a gente chama de comprimento. Mas se eu estou medindo uma superfície ela tem comprimento e tem altura ou largura. E aí eu vou ter duas direções a serem medidas. Na primeira eu só tenho uma. Daí essas direções que a gente chama de dimensões. Com relação ao espaço, a gente vai ter o quê? O que a gente mede volume? O que tem, ocupa espaço? Algo que seja tridimensional. Então aqui eu tenho três direções que estão sendo medidas, que é o espaço. E as unidades padrões de medidas internacionais? No caso
do espaço, nós temos o seguinte, ou da superfície, nós temos o metro quadrado, porque metro vezes metro dá metro quadrado. Metro quadrado por quê? Se você fizer 5 vezes 5, não é 5 ao quadrado? 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? A vezes A é A ao quadrado, então metro vezes metro é metro quadrado. E também pela própria ideia de que você está dividindo a superfície em quadrados. No caso, metro quadrado em quadrados de 1 metro de lado. E no caso da unidade padrão de medida de espaço, de volume, a gente tem o metro cúbico, porque a gente tem nas três direções, vai ser metro vezes metro vezes metro, que dá metro cúbico. Daí, nós temos também o seguinte. Vamos para esse quadro de medidas e vamos visualizar o seguinte. No caso da medida de comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Múltiplos do metro, nós temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Os submúltiplos, nós temos decímetro, centímetro e milímetro. Mas, o que acontece com relação a esses múltiplos? Esses múltiplos ocorre o seguinte. Ora, o que é o quilômetro? É 1000 vezes, cada quilômetro são 1000 metros. Então, é você multiplicar a unidade metro por 1000. Sempre esse prefixo quilo significa vezes 1000. Assim como o prefixo hecton significa vezes 100. Bem como o prefixo deca significa vezes 10. Portanto, aqui eu tenho 10 metros, aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho 1000 metros. Já aqui, nós temos os submúltiplos, onde, como já conhecemos números decimais, nós entendemos muito bem que o que aqui quer dizer é o seguinte. Na verdade, é décimo e décimo, décima parte. Então, decímetro é a décima parte do metro. Então, é o metro dividido em 10 pedacinhos iguais. O que é o centímetro? É a centésima parte do metro. Então, é o metro dividido por 100, dividido em 100 partes iguais. Daí eu tenho um centésimo do metro. E aqui, milímetro, mili, lembra? Milésimo. Então, na verdade, a milésima parte do metro é o metro dividido por 1000. A partir daí, a gente vai ter uma ideia melhor de como trabalhar com esses valores, com esses múltiplos e submúltiplos do metro. Certo? Bem, adiante eu tenho o seguinte. Metro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Sabendo disso, o que a gente vai ter? Deixa eu me aproximar aqui e vocês... Então, olha só. O que nos acontece aqui? Nós temos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Ora, nos ocorrerá o seguinte aqui. Enquanto eu tenho o metro quadrado, o que vem a ser o quilômetro quadrado? Por que tantos zeros apareceram agora do nada? Porque, na verdade, vamos entender como é que funciona esse metro quadrado, esse quilômetro quadrado, esse hectômetro quadrado. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu tenho um decâmetro quadrado, na verdade, de lado. Mas se ele é um quadrado, significa que aqui o outro lado também é um decâmetro. E se é um decâmetro vezes decâmetro. Como o decâmetro é 10 vezes o metro, eu tenho 10 metros de cada lado. E 10 metros vezes 10 metros
que é que eu vou ter diferença? Na verdade, o decâmetro quadrado não é 10 metros quadrados, e sim 100 metros quadrados, porque 10 vezes 10 dá 100. Assim como acontecerá também com o hectômetro quadrado, não vai ser mais 100 metros quadrados. Vai ser 100 vezes 100 metros quadrados, o que dá 10.000. Então, o que a gente vai ter é que cada um desses valores foram elevados ao quadrado, que resultam nesses valores ligados aqui. Então, o que eu tinha, de certa forma, uma casa decimal, agora eu vou ter duas casas decimais. Essas casas decimais foram dobradas, o que vai acontecer nesses outros quadros, nessas outras relações. O mesmo ocorrerá com relação ao quadro de volume. Como o volume são em 3 dimensões, a gente leva aquela dimensão que eu tinha para uma só ao cubo. Elevar 10 ao cubo, então eu vou ter que cada decâmetro cúbico é mais que 1.000 metros cúbicos. Cada hectômetro cúbico é nada mais, nada menos que 100 ao cubo, ou seja, 100.000 metros cúbicos. E o quilômetro cúbico é nada mais, nada menos que 1 milhão. Oh, desculpem, na verdade não vai ser 100.000, vai ser, com relação ao hectômetro, vai ser 1 milhão. E com relação ao quilômetro, vai ser 1 bilhão. Então são 1.000, milhão, bilhão. E com relação aos submúltiplos, a quantidade de casas vai ser triplicada. Então eu vou ter 1 milésimo, 1 milionésimo e 1 bilionésimo. Diante disso, vamos visualizar aqui o seguinte. Como é que eu vou fazer para trabalhar com transformações, com leituras dessas unidades de medida? Então vamos começar pensando no seguinte. Na verdade aqui, gente, o que a gente tem é um método prático que eu vou passar para vocês para fazer leitura, transformação e operações do tipo adição e subtração. Como assim? Bem, digamos que você precise ler a seguinte unidade de medida. Vírgula 52 decímetros. Bem, mas não é assim que lê, não? Não, não é assim que lê. Na verdade, a leitura padrão você vai fazer da seguinte maneira. Vale lembrar que aqui está na unidade decímetro. E quem está na casa das unidades aqui é quem antecede a vírgula, o algarismo que antecede a vírgula. Então, qual é o segredo para que a gente faça uma leitura correta? Vamos colocar esse 3, que está na unidade decímetro, no quadradinho no espaço do decímetro. E os outros algarismos eu vou preenchendo os espaços seguintes. Então, a gente chega à conclusão que, na verdade, a leitura disso aqui vai ser 3 decímetros, 3 decímetros, e 52
né?